Amém, irmãos? Graças a Deus, mais um dia o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para que nós possamos ouvir uma palavra direcionada a todos nós. O título da mensagem dessa noite é O Quanto a Bíblia é Importante para Mim. O quanto a Bíblia é importante para cada um de nós, irmãos. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o quanto nós damos importância para a palavra de Deus. O quanto essa palavra direciona a nossa vida. O quanto essa palavra faz parte do nosso dia a dia. Senhor Jesus, todos os domingos nós estamos desfrutando de mensagens sobre o fundamento da fé cristã. Nós estamos falando como se fosse o A, E, I, O, U da palavra, irmãos. Falando palavras bem simples, mas palavras que de fato são fundamentos para nós que somos cristãos. Senhor Jesus, fundamento por um lado é uma verdade. Hoje aí se fala muito em fake news. Fake, algo que é mentira. Agora, quando nós falamos de fundamento, é algo que tem uma verdade. É algo que você pode confiar. E por outro lado também, o fundamento, ele é tido como a base, como o alicerce de uma edificação. Quando uma pessoa vai construir uma casa, vai construir um prédio, vai construir qualquer tipo de edificação, a primeira coisa que se faz é o fundamento. O fundamento tem que ser sólido, enraizado em algo que seja fixo, algo que não tenha mudança, algo que seja seguro. E nós então temos que ter os nossos alicerces firmados no Senhor, irmãos. Nós extraímos do Senhor todas as coisas, e o nosso alicerce é a Bíblia, é a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós dizemos que conhecemos a Deus, mas de fato conhecemos? Senhor Jesus, qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, cristão ou não cristão, ele vai falar para você que ele conhece a Deus, que ele tem fé em Deus, que ele sabe quem é Deus, irmãos. Mas nós sabemos que para conhecer a Deus, nós temos que conhecer a Escritura, nós temos que conhecer a Bíblia, porque Deus se deu a conhecer através das Escrituras a cada um de nós. Ele revela a cada um de nós através da Escritura. Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esses versículos nos dão um encorajamento e nos mostra que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida, irmãos. No versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é soprada por Deus. A inspiração da Escritura vem de Deus. E ela é útil para o ensino. Tudo que nós precisamos e devemos aprender está nas Escrituras. Para a repreensão, nós precisamos ser repreendidos por muita coisa que fazemos em nossa vida.
A Escritura é útil também para isso. Para correção, para nos corrigir de caminhos errados, corrigir de atitudes erradas, de coisa que fazemos no nosso dia a dia, que pode não estar de acordo com a Escritura. E para a educação na justiça. Nós, quando éramos mais jovens, fomos à escola para que nós tivéssemos educação, cultura, ensinamento, aprendizado. Da mesma forma, nós fazemos com a Escritura agora, depois que já somos adultos. Uma educação para a justiça de Deus. Uma educação para sabermos como é a vontade de Deus, como comportamos diante da vontade de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós de nós mesmos ouvimos ontem na mensagem que foi liberada aqui. Nós não fazemos nada que é de nós mesmos. Toda a nossa suficiência tem de vir de Deus. Então, irmãos, para que nós sejamos habilitados para toda boa obra, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o Senhor. E nós conhecemos o Senhor através da Escritura, através da sua palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só quando nós conhecemos a palavra da verdade, é que nós largamos as tradições, os conceitos religiosos e até fantasiosos. Antes de nós conhecermos a palavra da verdade, irmãos, nós pensamos que a coisa era de um jeito, mas quando nós viemos a conhecer a palavra, nós vemos o tanto que o Senhor é simples e que a coisa é aplicada de forma diferente do que é ensinado no mundo e que não é a vontade de Deus. Há pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não acreditam na Bíblia. Várias pessoas que eu conheço falam dessa forma. Ah, eu acredito em Deus, mas então você acredita na Bíblia que é a palavra de Deus? Ah, não, na Bíblia eu não acredito não. Quando eu ainda não conhecia a palavra, eu confiava, acreditava muito no líder religioso de onde eu estava. Por quê? Pela minha tradição, pela minha família, eu fui criado num berço religioso. E aí o que acontece? Quando a pessoa lá ia liberar algum tipo de palavra, pegava a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é o que está escrito na Escritura em Mateus 16, 18. Mas a pessoa que lia, acrescentava, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, irmãos, falava o nome da igreja em que eu estava frequentando. Por eu não ter conhecimento da palavra, eu tinha até uma Bíblia em casa, mas eu não tinha a prática de ler a Bíblia, de saber qual era a importância da Bíblia na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. Então eu acreditava que aquela igreja, aquela religião que eu estava frequentando, era a religião que fazia a vontade de Deus. Mas graças a Deus, um dia o Senhor me salvou disso. Um dia o Senhor apareceu para mim, irmãos, e alguém pregou para mim o Evangelho. Quando alguém pregou para mim o Evangelho, a primeira coisa que eu tive foi curiosidade sobre várias coisas da palavra, porque eu vi que o que aquela pessoa falava para mim estava na contramão de tudo aquilo que eu conhecia, que eu já tinha vivido durante a minha vida religiosa toda que eu tinha de conceito, de tradição, de família. Então, eu procurei saber como é que funcionavam os princípios da Bíblia. E aí me disseram para me ler um versículo, Jeremias 33, 3. Vamos ler esse versículo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que não sabes. Naquele momento, irmãos, a única coisa que eu tinha era muita vontade de agradar ao Senhor, de conhecer o Senhor e de fazer a vontade do Senhor. Mas eu não conhecia nada. E eu achava que, como na religião, eu tinha que ter um padrão religioso. Tem que ser assim, 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 assado. Então, quando esse versículo me foi revelado, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu pude me aprofundar. Esse versículo pôde tocar em mim. E eu pude conhecer o Senhor através desse versículo. Porque eu vi que tudo que eu conhecia era nada. Que eu não conhecia nada. Que de fato eu nem conhecia a Deus. Aí quando foi no outro dia, eu levantei bem cedo para ir para o meu trabalho. E daí eu tinha participado de uma reunião, tinha visto como é que os irmãos faziam, que invocavam o nome do Senhor, chamava pelo Senhor, e eu senti uma presença muito grande do Senhor naquele momento, que os irmãos fizeram essa reunião, aonde eu tive essa dúvida, perguntei sobre os parâmetros que eu deveria seguir, e a pessoa me falou sobre esse versículo. Então no outro dia, de madrugada, bem cedinho dentro da minha casa, eu pude invocar o Senhor, pude chamar pelo Senhor, e senti naquele momento uma presença que eu não tinha sentido ainda na minha vida. Senti algo muito diferente, muito presencial, uma força muito grande que estava perto de mim. E eu pude sentir que dessa vez sim, o Senhor estava perto de mim quando eu conversava com Ele. Então, eu abri meu coração e falei para o Senhor, Senhor, até hoje na minha vida, eu tive muita vontade de fazer a Tua vontade. Mas pelo que eu ainda não vi, mas já vi alguma coisinha nessa pequena pregação de evangelho que as pessoas estão fazendo aqui comigo, eu já vi que está tudo ao contrário do que até hoje eu criei, que era a verdade. E eu quero que o Senhor quebre toda tradição, todo conceito, que o Senhor traga para mim simplesmente a verdade. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele momento eu fui liberto, irmãos. Naquele momento eu conversei com o Senhor, tive um papo sério com Ele. Senhor, eu quero conhecer a Tua verdade, eu quero conhecer a palavra. Já tinha tentado ler a Bíblia várias vezes. Eu lia 4, 5, 6 páginas, começava em Gênesis, muito interessante a criação, mas quando chegava na genealogia, perdia a graça. Eu não entendia nada, achava muito complicado de ler, esfriava, não lia mais a Bíblia. Mas dessa vez não, irmãos. Dessa vez eu tinha aprendido a receita. Para ler a Bíblia e para conhecer a vontade de Deus, para que o Senhor possa falar com você, você tem que chamar por Ele. Vamos ler mais um versículo que nós lemos no domingo passado aqui em Jeremias. Jeremias 29, a partir do versículo 12. Senhor Jesus. Jeremias 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, irmãos, o que o Senhor fez comigo? O Senhor viu o meu coração de busca. O Senhor viu que eu tinha uma vontade. E aí, Ele me deu uma vontade de ler a Bíblia de novo. E eu comecei a pegar a Bíblia e ler a palavra e me alimentar da palavra. Dia a dia, eu fui lendo a palavra de livro a livro que tem na Bíblia, até eu conseguir ler toda a Bíblia. E eu posso dizer para vocês, com a minha experiência própria, já li muito livro, já vi muito filme, já estudei muitas coisas do meu interesse, mas nada foi tão precioso quanto eu ler a Bíblia, irmãos.
Foi algo que transformou, que mudou a minha vida, que mudou todos os meus conceitos que eu tinha sobre Deus. Eu vi que eu vivia uma vida de fantasia, de ilusão, que me era empurrada goela abaixo pela religião. Porque isso é o que a religião faz. Quando nós falamos religião, as pessoas pensam, nossa, está falando contra a religião, está falando contra Deus. Irmãos, Deus não está na religião. A religião é uma política que domina o ser humano, que traz uma doutrina paralela à vontade de Deus. A vontade de Deus é o que está na Escritura. A vontade de Deus é simplesmente a verdade da palavra. Não tem outra palavra. Quando Jesus foi levado ao deserto, em Mateus capítulo 4, versículo 4, o inimigo apareceu para ele e ofereceu muitas coisas para ele, principalmente quando viu que ele teve fome. Ofereceu logo para ele algo que era muito interessante naquele momento, pão. Coisa simples, né? Mundana. Mas o Senhor respondeu para o inimigo que ofertava algo que vinha que não era de Deus para ele, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então disso nós vivemos, irmãos, de toda a palavra que procede da boca de Deus, de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus, ela está na Escritura. Por isso a Escritura é tão importante. Por isso a Escritura é tão importante para mim. Em Jeremias, capítulo 15, Senhor Jesus, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, irmãos, achado as tuas palavras, logo as comi. Comer aqui está num platô espiritual. É o que nós devemos fazer com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar para que nós possamos extrair os nutrientes que há na palavra. Senhor Jesus, dia a dia nós temos que extrair todos esses nutrientes. Nós somos considerados ovelhas do Senhor. E o que uma ovelha faz? Uma ovelha, ela tem duas características muito importantes. Ela tem o casco fendado, não é isso? O que mostra que ela tem um discernimento do que é certo com o que é errado. E ela rumina. Os irmãos sabem o que é ruminar? Os irmãos já provavelmente não devem ter conhecimento muito de ovelha, né? Porque naturalmente nós conhecemos mais vaca, boi, esse tipo de animal. Vocês já viram que quando a vaca está na cocheira, ela come e só enche a barriga, e depois ela deita, ou ela senta, ou ela fica em pé num canto do curral, ou quando solta ela no pasto, e ela sempre está mastigando, sem que ali já não tem mais alimento, já não tem cocheira, já não tem pasto, e ela continua mastigando e mastigando e mastigando. Isso se chama ruminar. Ou seja, isso é o que nós devemos fazer com a palavra. Nós devemos ler a palavra e depois nós devemos ruminar a palavra. Nós devemos orar essa palavra, nós devemos meditar sobre essa palavra que lemos. Dessa forma, nós estamos tendo discernimento do que é certo com o que é errado, das coisas do mundo, e nós estamos ruminando essa palavra, nós estamos extraindo nutriente dessa palavra.
Porque se só comemos, se só lermos, nossa, eu vou ler a Bíblia em 60 dias ou em 30 dias, de nada vai adiantar. Não é dessa forma que nós temos que ter a prática de ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia como se fosse uma conversa com Deus. Você lê a Bíblia, você medita sobre o que você leu, você aplica o que você leu no seu cotidiano, na sua vida. A Bíblia traz a experiência que Deus quer que você viva nessa terra. Então, assim nós devemos proceder. Então, nós devemos comer espiritualmente as palavras que estão na Bíblia, irmãos. Nós devemos meditar, ruminar sobre a palavra para que nós possamos extrair vida. Porque a palavra, ela é vida. Ela nos traz vida. Quando você extrai vida da palavra, a sua saúde melhora, a sua vida pessoal e particular melhora em todos os ambientes e até a sua aparência física melhora. Quando eu olho para minhas fotos, eu vejo que eu fiquei mais bonita agora, depois que eu criei no Senhor e conheço a palavra. Senhor Jesus. Nós temos outro encorajamento. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Aqui o próprio Senhor falou com Josué, porque Josué já tinha a experiência de conhecer a palavra. Quando nós temos a experiência de conhecer a palavra, o próprio Deus fala conosco, irmãos. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Isso é um encorajamento muito grande para nós. Isso serve para nós hoje. Quando ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei em que meu servo Moisés te ordenou, quer dizer que Moisés tinha passado para ele a vontade de Deus que foi escrita nos 5 primeiros livros da Bíblia por Moisés e que era para ele cumprir. Se era para ele cumprir, é porque ele já conhecia o que estava escrito. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitas vezes nós estamos aí no mundo procurando o que, irmãos? Estudar, muito bom, nós devemos estudar. Trabalhar, nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos comprar alimento, precisamos comprar roupa, precisamos ter as coisas. Mas em primeiro lugar, nós temos que buscar a palavra de Deus, porque isso aqui é uma promessa que o Senhor fez. O Senhor não falou aqui que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você tem que esforçar em nada. Simplesmente Ele diz, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você acredita na palavra do Senhor, isso aqui serve para você. Toma posse disso aqui, irmão. Confia na palavra de Deus. Versículo 9. Não te mandarei eu, se forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andes. É muito forte essas palavras. Isso é um encorajamento que devemos ter. Também, o apóstolo Paulo encorajou Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mão do presbítero. Medita essas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da palavra, da Bíblia. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, quanto os teus ouvintes. 2 Timóteo, o próximo livro aí, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que hoje se tornou acessível a nós, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, algo que foi construído por Deus antes dos tempos eternos, e hoje se tornou acessível a cada um de nós. O falar de Deus, a Bíblia, nós podemos ler, meditar, não tenhamos vergonha, irmãos, igual ele fala aqui no versículo 8, não te envergonhes. Quantos de nós, às vezes, temos vergonha de falar da Bíblia para alguém? Quantos de nós, às vezes, temos vergonha de ler a Bíblia num local público? Não temos nada para fazer, estamos dentro de um ônibus, estamos esperando alguém para fazer alguma coisa, estamos fazendo uma hora para um compromisso, nós não tiramos a Bíblia de dentro da pasta para nós lermos a Bíblia, porque nós temos vergonha. A palavra é muito clara, não te envergonhes, irmãos. Não te envergonhes, muito pelo contrário, torna-te padrão, não dispensa a tua vida com outras coisas, irmãos, busca a palavra de Deus. Senhor Jesus, não devemos nos deixar levar por conceitos, tradição e nem sobre ideias improcedentes sobre o conteúdo da Bíblia. Muitas pessoas têm mania de citar coisas que não são bíblicas como se fossem. Uma delas, faça a sua parte que Deus te ajudará. Um dia uma pessoa falou isso para mim, eu perguntei, aonde está escrito? Ele falou assim, na Bíblia. Falei, só se for na sua, porque eu nunca li isso na Bíblia, não. E tem outras várias e várias coisas, irmãos, que as pessoas usam. E por não conhecermos às vezes a palavra, nós podemos acreditar que aquilo é uma verdade. Antes de eu ler a Bíblia e ter certeza que isso não estava escrito na Bíblia, eu pensava que isso era bíblico.
que Deus falava, faça a sua parte que eu vou te ajudar. Nós só precisamos depender do Senhor, nós não temos que fazer nada. O Senhor já fez tudo por nós, irmãos. Mas nós podemos cair na incidência de fazer algo dessa forma. Satanás não apareceu para Jesus lá no deserto e não tentou mudar a característica da palavra para ele. Não tentou usar de meias palavras, de bagunçar as palavras ali, achando que ele ia cair no que fosse dito. Mas o que é que Jesus disse para ele o tempo todo? Está escrito. Está escrito, irmãos, e está acessível a cada um de nós. Hoje faz parte da nossa vida. Está escrito. Nós não precisamos mais pensar, será que é verdade? Será que é mentira? É isso mesmo? Precisamos hoje ler a Bíblia e nos constituir da verdade. Porque quando nós estivermos constituídos, não vai ter falar nenhum que vai vir nos enganar. Falar nenhum que vai trazer-nos uma preocupação de acharmos que isso é bíblico. Será que é isso aí mesmo? Será que foi dessa forma? Hoje, tem muito meio social, tem muita novela, tem muito filme, que eles pegam parte da história da Bíblia e mistura com o cotidiano de acontecimentos da vida secular de hoje e colocam aí, nas mídias, nas redes sociais, nos filmes. E aí muitas vezes nós temos preguiça de pegar a Bíblia e ler e conhecer a verdade e falar, não, eu vi no filme, nossa, você viu como é que fazia lá, como é que a mãe de Moisés interagia lá com fulano, com Bertano, como é que o faraó era bonzinho ou não era, que gostava do Moisés, só que aí teve um desacordo por causa de uma mulher. Já ouvi várias pessoas falando isso porque viu num filme, numa televisão, numa novela, e acha que é bíblico. Não é não, irmãos. A verdade está escrita e está acessível a cada um de nós. Nós temos um grande problema. Nós pensamos assim, eu vou ler a Bíblia, estou entusiasmado. Aí quando eu pego a Bíblia para ler, e leio um capítulo, as minhas pálpebras já estão até fechando, me dá sono, me dá até vontade de deitar no chão com a Bíblia na mão. Porque o corpo é assim. O corpo ele está querendo ver jogo, filme, novela, música, curtição, qualquer outra coisa que não seja proveniente da palavra de Deus. Agora, nós não temos que ler a Bíblia com entusiasmo, nós temos que ler com realidade. Para ler com realidade, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos orar para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. E tem mais uma coisa, pessoas falam assim, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por mãos de homens. Verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Vamos ler aí 2 Pedro. Senhor Jesus, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amém? Senhor Jesus, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, então não foi eles próprios que escreveram, irmãos. Deus depende do homem. Deus quer usar você. Santo é separado. Santo é alguém que larga a vontade do mundo para fazer a vontade de Deus. É alguém que se torna diferente das coisas mundanas. Então esses homens que escreveram a Bíblia foram pessoas que se doaram ao Senhor, pessoas que o Senhor falou diretamente com eles, e o Espírito Santo moveu neles, e eles escreveram a vontade de Deus.
não foi por elucidação própria, não foi por fantasia de mente, não foi por nada disso que eles escreveram à mente. Foi o Espírito Santo que desceu sobre esses homens e eles puderam escrever as profecias de Deus. Então foi sim, quando alguém te falar assim, mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Foi o homem que escreveu a Bíblia, sim, ué. Mas foi um homem que escreveu através do Espírito Santo. Porque Deus depende do homem. Deus depende de cada um de vocês, de mim, para que nós possamos conhecer essa palavra, viver essa palavra e falar essa palavra para as demais pessoas. Então, Deus precisa de nós. Da mesma forma que alguém falou para mim, e eu criei nessa palavra, e larguei toda a fantasia de religião que eu acreditava para o lado, para conhecer a verdade, Deus precisa que eu faça para mais pessoas, e essas pessoas para mais pessoas, até que Ele venha. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 3. Bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, feliz aquele que lê, porque aquele que lê, ele sabe que o tempo está próximo. Ele vai saber distinguir as coisas quando estiver acontecendo. Ele vai saber falar a verdade, ele vai saber ouvir o que é a verdade. E para que nós possamos terminar, primeiro eu quero dar um encorajamento, para que nós possamos conhecer melhor a palavra, para que nós possamos ler a Bíblia, para que nós possamos reservar um tempo. Quando você acordar de manhã na sua casa, que ainda não tem aquele problemão todo do dia todo que vai vir acarretar, uma coisa que você vai tomar, um antídoto contra qualquer problema. O problema vai vir? Vai vir, mas você vai ter imunidade contra ele. Invoca o Senhor, ora e lê a Bíblia. Porque quando você faz isso aí, você está forte para resistir à intempérie do maligno o dia todo. Então, vamos ler para finalizar Salmos 5. Salmos 5. Versículo 3. Nós até cantamos esse hino, C33. Amém? De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nós somos aqueles que esperam em Deus. Quando que nós devemos fazer todas essas coisas? Quando o dia iniciar, irmãos. De manhã, a primeira atitude de cada um de nós tem de ser essa: orar, meditar na palavra, porque só a palavra pode te dar esse conforto de passar o dia todo de problema, igual nós temos no dia a dia aí. Nós estamos passando por problema de pandemia, estamos tendo que ficar usando essas máscaras aí que a gente mal consegue respirar aí. É bom que tampa pelo menos a feiura, né? Mas, queira ou não, isso é muito incômodo e nós precisamos trabalhar dessa forma, nós precisamos interagir com as pessoas dessa forma, nós estamos aí correndo risco todo o tempo, mas aquele que confia no Senhor, aquele que busca a sua força no Senhor, esse aí ele tem recompensa. Então, lê a Bíblia, conheça a Escritura, o quanto a Bíblia é importante para mim. Leve essa pergunta para sua casa, leve essa pergunta para dentro da sua mente, medita nessa pergunta.
o quanto a palavra de Deus é importante para mim. Jesus é o nosso Senhor.